Bicho, olha só, o cara tava antenado com o tempo dele. Eu mostrei aquela foto do papai lá no morro. Sim. E a gente ficou falando. Nossa, aí imagina a interpretação que ele deu quando ele viu a foto, né? Eu fiquei assim, que era o sonho meu mostrar, sabe, que é meu tesouro ali, aquela foto. E eu contando pra ele falou, mas você tá? Eu falei, não tava ali. Ele subiu o morro esse dia sozinho. E agora, quando eu volto 40 anos depois e mostro pra garotada que a gente tá fazendo, fiquei amiga da... Que é o desafio, quando eu digo pra eles, a história da selfie, né, de vocês. Não, querida, olha aqui. Papai armou o tripé ali. E ele escolheu o ângulo, tanto que quando eu pego o desafio, fica no mesmo ângulo. Quero ver você captar o mesmo lugar que ele ficou. Sim, sim. O Janu nessas coisas simplistas. Não, ele fala assim, não, aquela foto... Não, cara, e vou te falar mais. Eu vou te falar mais. Tem outras. Quando você fala da capa de disco, da capa do Tom, a maior arranjador do mundo, junto com o Stan Getz nos anos 60, chama um fotógrafo, é como você fala, o Januário fez a capa do disco, fez a foto. Mas ele queria... É muito simples falar isso. O maior arranjador do mundo chamou um dos maiores fotógrafos brasileiros para fazer aquela capa histórica. É assim que tem que ser falado. Você tá entendendo? Porque... Se eu não me engano, ele estava em Nova York. Estava em Nova York. Né? E Nova York. Queria que o Januário que tivesse feito a foto. Sim. E a foto do LP Urubu. Sim, né? Urubu. E aí tinha que ser o Januário. E aí eles saíram, o Januário contava a história que eles saíram na barra pra ficar. Não, a história da fotografia. Aí ele foi e fotografou o Urubu. Eles ficaram um dia, parece que o Janu ficou um dia ali na casa dele pra o Urubu posar naquele lugar. Cara, aí a pessoa não fez a foto da capa. Não, não é isso não. Me desculpa aí. Me desculpa aí, tá entendendo? Não é isso não, é muito mais. É pensar filosoficamente uma imagem, sabe? É ter antropologia daquilo na tua cabeça e fazer, gente. Muito massa. Por isso que, assim, tem coisas do Janu, pra mim, ele, sem ele falar, ele mostrava. Tudo que ele metia a mão tinha que rolar qualidade. Isso aí eu aprendi com o Janu. Qualidade. Mesmo nas mais difíceis condições de trabalho. Ele chegava para mim e falou, olha, não adianta, você pode estar com a pior câmera, mas o teu olhar tem que ser o melhor. Ele mandava cada letra. Aliás, ele sempre foi o rei das letras. Agora vai ficar mais visível, porque cada um vai falar as letras do Januário. Inclusive o documentário que nós vamos fazer é uma dessas. Se não nós... Quem por nós? Quem por nós? Januário Garcia, ele era incrível. Então o Janu era um cara assim que... Ele era um mosaico. Se você vê Janu, ele falava com a negritude, para a negritude, com a negritude e pela negritude. Ele circulava no meio não negro, vamos chamar assim, profissionalmente falando,
mas a galera o respeitava como fotógrafo profissional e negro. E com um olhar profissional negro. Todos os fotógrafos que a gente conseguiu entrevistar hoje, não negros, né, falaram isso. Ó, o Januário tinha uma qualidade. A prioridade dele era movimento negro e fotografia. Sempre, em todas as condições. Inclusive, nós tivemos muitas dificuldades de se expressar nos anos 80, principalmente em inglês, que tinha 1 ou 2 ou 3 que dominavam. E o resto da galera não dominava, mas sabia a força do se comunicar. E o Janu chegou para mim, eu vou mandar o meu inglês, eles vão entender tudo. O Janu mandou um inglês para uma galera preta americana que eles saíram bolados. Aí no final a gente perguntou, Janu, que inglês é esse? Eu falei, é um inglês que nem eu sei, mas é uma mistura de Lélia Gonzalez com tudo que a gente faz. E Beatriz Nascimento. E falando em Beatriz, nós tivemos uma felicidade agora nesse material que a gente garimpa, de VHS. Inclusive era surpresa para ele esse material, captado pela Nilgo Barijô, por Vicky Ardal. Me parece que aquilo foi na PUC, uma entrevista dele, ele entrevistando Beatriz Nascimento, durante 45 minutos. Esse material nós vamos lançar agora, no dia 17 de julho, quando ela faria 79 anos. Isso era surpresa para ele, mas ele não pôde ver. Mas ele vai estar aí entre nós, com a gente. Então esse era o Januário. Era um cara, era um mosaico. Todo lugar tinha Januário. Todo lugar. Gente, esse era Januário Garcia. É o mosaico, um negão que vai fazer falta e que vai ficar entre a gente. Porque não será esquecido. Existem aqueles que passam e aqueles que permanecem. Januário permanecerá, embora ancestral. Axé. Sou Jorge Ferreira, sou fotógrafo, sou fotojornalista, sou do Jornal Inverta, sou do Jornal Inverta, sou do coletivo de fotógrafos negros, e morador da Baixada Fluminense, fotógrafo da Baixada para o mundo, é um pouco isso. Triste um dia hoje, mas temos que estar aqui e prestando homenagem a um grande fotógrafo que na verdade foi morto por esse governo genocida. Está matando mais de 500 mil famílias. Januário Garcia, um grande fotógrafo, talvez um dos maiores do país. Talvez não, com certeza, um dos maiores do país. E Janu, que contribuiu tanto para que essa fotografia nossa fosse avançada, fosse, ele deu um ensinamento para a gente que a fotografia tinha que ser pensamento e trazer a fotografia também como um legado para contar a nossa história, contar a história do nosso povo preto indígena, né? E o Janu, além de ser um cara ligado à arte, né? Fez capas de discos memoráveis, estava à frente do seu tempo, naquele momento, um emblema fantástico, assim, com grandes criações. Fez capa de Tom Jobim, fez capa de Belchior, fez capa de grupos de rock and roll, e essa grande figura, assim, né, nos deixa, assim, de repente, se a gente poder, inclusive, se despedir dele, assim, né? Todos os fotógrafos estão chegando aqui, a galera que conviveu com o Janu, e muita gente, a nova guarda chegando também, muita gente que conheceu o Janu e está fazendo o Janu passa a ser uma escola de fotógrafos, né? Uma escola, e tem uma nova geração aí que está vindo junto e querendo saber
e também pesquisando, indo para fotografia científica, antropologia, muito legal isso. Isso graças ao Januário Garcia, fotógrafo negro que abriu espaço para gente. Abriu espaço para uma outra geração e para a nova geração que está chegando. Mulher preta, ativista do movimento social e de mulheres, não me via fora desse momento, dessa homenagem ao nosso ícone da fotografia, Januário Garcia. Não só Januário Garcia, como esse momento que nós estamos atravessando nessa pandemia. Januário foi vítima dessa pandemia. Ele não entrou com Covid. Então é o descaso desse nosso governo. É impressionante como se perde. Vários amigos e várias amigas partiram por causa dessa doença. Então eu estou aqui para registrar esse momento, saudando Januário Garcia. Presente, presente, presente. O Januário, nos seus 25 anos de movimento negro, ele registrou várias caminhadas. E isso é uma representação do que foi o Januário para a gente. E é muito importante, eu estou emocionada. Você tive o Covid, eu tive o Covid. Eu tive 3 vezes no CTI. Então eu sou uma memória viva desse povo preto que rezou por mim. Nada mais justo que nesse dia lindo, nesse sol maravilhoso, nós estejamos aqui. E vamos à luta, que a luta é resistência. E luta agora é verbo. O Janu é um caminho de ação do qual eu assim posso dizer que eu cresci com duas pessoas importantes na minha vida, 3 até, posso dizer vários deles, mas o Janu foi uma pessoa que eu conheci numa trajetória do audiovisual muito importante na minha vida, e tenho certeza que esse grito do qual eu vou estar sempre ecoando para os nossos tambores e rufar, que essa luta da gente vai continuar, esse espaço da nossa arte, de todos nós, é nosso. Então o Janu vive em nós, e o que ele fala, que é muito importante, que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe o Brasil sem a história do negro. Então é um momento de a gente confirmar e consolidar esse momento profundo dessa perda, mas eu quero trazer essa luz que nos ilumina para iluminar a nossa trajetória e a gente colocar esse nome com bastante vozes, como Marielles, Janus e muitos de nós que fazem parte dessa história da nossa arte negra no Brasil. O Januário é difícil falar de um amigo assim de décadas, de um companheiro de lutas no IPCN, né, no movimento negro. Eu no momento eu confesso que eu tenho assim muita dificuldade, porque eu ainda estou meio que em choque, né. O Januário é essa pessoa que a gente nunca achava que ia morrer, não sei porquê, né, mas a gente não conseguia ver o Januário morto, deve ser mais ou menos por isso. Mas a luta dele, eu estive junto com ele já nos anos 80, a gente militou junto nos anos 80, inclusive como fotógrafo, eram poucos fotógrafos negros, né? Eu me lembro que num desses eventos, se não me engano, em 1988, lá no Circo Voador, o Tim Maia chegou a comentar, né, sobre o Dia da Consciência Negra, a consciência negra. Então ele até brincou e falou assim: pô, mas a gente está evoluindo, tem até fotógrafo negro. Ele do palco, vendo os fotógrafos negros fotografando debaixo da plateia, temos até fotógrafos negros, nós estamos evoluindo. E é isso, hoje eu vejo assim, muita gente que vai carregar o legado que ele deixou aí, porque entidades não morrem, e o Janu é uma entidade, né? Ele é um griot, E agora ele retornou para Orum. Ocolofé, Janu. Construí uma história com o Janu de mais de 40 anos, Januário Garcia. Me foi apresentado por Lélia Gonzalez. Imaginem que foi através de Lélia que eu conheci Janu, lá nos anos 70.
entrando nos anos 80. E de fato a gente construiu uma amizade muito em cima da militância, mas em cima do trabalho também. Primeiro que eu sempre fui um admirador muito grande do trabalho com imagens dele, né? O homem das visualidades. Segundo, a gente construiu também um trabalho de experiência organizativa, né? Participamos juntos da direção do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras dos anos 80. E depois partimos para fazer coisas juntos. Fizemos viagens pela América do Sul, pela África, que inclusive parte desse material virou um livro, né? Uma ponte sobre o Atlântico, né? Diásporas africanas na América do Sul. E isso nos selou muito, né? Porque a gente construiu um respeito e uma admiração profissional muito grande, para além da própria militância. Então, a partida do Janu foi para mim, como eu disse, uma espécie de um Boeing que me atropelou sem ter visto ele decolar. E foi muito abrupto, foi uma notícia que foi devastadora para mim e para todos nós do Rio de Janeiro, do Brasil. Acho que com isso perde o Brasil um grande profissional no registro da memória visual, perde um grande militante, uma liderança de expressão internacional. E fica a lição, mais uma vez, do que esse genocídio tem feito. Devastado com as grandes expressões políticas, intelectuais, artísticas que o país produziu nos últimos 40 anos. Sou Adélia Azevedo, militante neste movimento negro desde a década de 70. Hoje, aqui estamos para prestar essa homenagem a um amigo, um irmão, um companheiro de luta no movimento negro. Pessoa muito querida, Januário Garcia. Pessoa que eu construí junto com ele construiu junto comigo e todos que aqui estão, parte da história do movimento negro no Rio de Janeiro. Januário parte muito cedo, porque muita coisa ainda temos para fazer e ele principalmente no seu lugar de um escritor, né, dessa história através da imagem, do seu clique mágico. Mas ele cumpriu o momento dele e nós aqui estamos para dar sequência. Sequência principalmente para tirar esse governo genocida, porque Januário está indo um pouquinho antes da hora, né? Porque nós temos um presidente, uma pessoa que se coloca como presidente da República e que não tem compromisso com o seu povo, né? Mas a luta continuará. Espero que não leve muito tempo para que o Januário realmente ocupe a sua posição em toda essa história de luta. Eu sou Benedito Sérgio de Almeida Alves, sou um dos fundadores, o primeiro presidente do IPCN. Talvez a gente pudesse começar uma reflexão a partir do período que Januário esteve à frente do IPCN e das realizações que ele fez. Quer dizer, na realidade, de uma organização clandestina, que conseguimos os bens materiais, casa e tudo, mas Januário foi a pessoa que deu a maior visibilidade ao IPCN, foi a pessoa que mais convênios internacionais realizou para o IPCN, né? Criou o SOS Racismo, uma série de coisas que, à medida que essas coisas vêm se desdobrando, ninguém se preocupa como começou, porque passou-se a discutir que o negro agora está ocupando vários espaços na sociedade, posições de liderança, de mando, porque ele não vai ver na origem, e não falo na origem distante, que é a origem do açoite, da senzala, da escravidão. Eu falo da origem, vamos partir de um ponto de partida, da lei da vadiagem, que negro não tinha emprego, era preso porque não tinha carteira assinada e era vadio. Não tinha direito a se organizar em escola de samba, não tinha série de coisas. Então essa liberdade toda, sem dúvida alguma, ela tem uma participação importantíssima do Januário Garcia, que Deus o tenha, ele agora deve estar numa situação muito melhor, ele passou. Estou aqui com muita raiva, muita tristeza. Recentemente a gente perdeu o Januário Garcia, o nosso grande mestre griot. Isso machucou muito
né? Não só os amigos, a família, mas a história do povo preto. Eu vou aproveitar aqui e contar uma história que eu vim lembrando no caminho para cá, que ele era um grande contador de história, né? Ele era gigante, né? Gigante. Eu estava aqui me lembrando quando ele fotografou o álbum de disco do Raul Seixas, Profeta, que nascera 10 mil anos atrás. Uma grande foto. E aí ele me contava dos bastidores, né? Que ele e a equipe dele passaram o dia todo no estúdio, né? E o Raul Seixas bebendo. Chegou uma hora que o Janu perguntou assim: cara, você não tem medo de morrer, não? E o Raul ficou em silêncio, pensando naquilo, pensando. Quando foi no final da sessão, ele respondeu. Ele disse: não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar de existir. E esse foi um grande legado do nosso Preto Velho, sabe? Mostrar pra gente que a gente faz parte dessa história, a gente é testemunha dessa história, a gente é transformador dessa história. E a gente tem que manter esse legado de memória. Todos nós somos muito frágeis, mas assim, o coletivo e o povo preto tem uma história que não vai deixar de existir. E ele fez isso com as imagens. Então, eu só tenho que lamentar muito, porque não era a hora dele ainda. Mas eu sei que ele deixou muita semente, não só um acervo incrível, maravilhoso. Nesse acervo a gente vê como é que ele manteve a luta viva através da luta pelos seus próprios sonhos. E que era um sonho sonhado por muitos, né? Então, na verdade, eu queria passar essa mensagem de vida, né, que continua. Eu acho que ele gostaria, aquele sorrisão. Aquele sorrisão que falava de tudo, criticava tudo, percebia tudo. Ia sorrindo, ia levando, ia caminhando. É isso que a gente tem que aprender, a existir. Com alegria, com sabedoria, para resistir, senão não dá. Eu conheci o Januário há 49 anos atrás, no Museu de Arte Moderna, no curso do Jorge Rax. Nós fomos colegas lá. O Januário me passou muito conhecimento, ele é um pouco mais velho que eu. E um dia eu perguntei para o Januário o que ele estava fotografando. Ele me disse: eu estou subindo o morro, eu estou fotografando as favelas. Eu disse: vem cá, e não é perigoso com equipamento e tudo? O Januário era um homem grande, né? Ele disse assim: olha só o negão, quem é que vai encarar? Eu tenho que fotografar meu povo, você não pode subir, mas eu posso. Pois bem, nos 50 anos que se passaram, até a passagem do Januário, ele fez isso. Ele fotografou o povo dele e deixou um legado de documentação único. É um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio da luta do movimento negro e é um patrimônio da luta pelos direitos civis no Brasil. Além disso, o Januário deixou um legado de amor, de confiança e de fraternidade para aqueles que conviveram com ele. Sou produtora, advogadora, promoter, atriz. Estou aí no movimento desde os anos 80. E lá eu conheci o IPCN, na década de 80, e conheci
muita gente, Paulo Boca, Abigail Páscoa e nosso querido Januário Garcia, que hoje é uma data de luta, mas é uma data também de reverenciar e falar desse grande homem que foi Januário Garcia, dentro do movimento negro. Então, para nós é muito importante estar aqui para falar dele. Ele que esteve à frente do IPCN, ele que esteve à frente de vários movimentos do movimento negro. Então, o Januário representa para nós um legado de força, de resistência, de humanidade, de irmandade, né? Eu trabalhei com ele no lançamento de 25 anos do Movimento Negro no Museu da República, e lá colocamos 600 pessoas para receber um livro de documentação histórica do movimento negro, de fotografias. Então, Januário é a nossa bandeira hoje que estamos levantando aqui. Fora Bolsonaro, e a luta continua. Resistência sempre. O Januário sempre foi uma referência para nós, pela sua história de luta, pelo seu trabalho fotográfico, pela sua lealdade, pela sua gentileza, né, na relação com todos nós, sempre alegre, sempre amigo, sempre brincalhão, sempre falando pra gente das suas histórias. A memória sobre ele é muito grande. Januário é nossa referência e estará presente sempre no nosso dia a dia. No clique do fotógrafo será sempre lembrado do Januário, nosso querido irmão que agora hoje está no Ouro. Falar de Januário é muita emoção. Eu conheci Januário no movimento negro. Ele sempre foi um ícone para todos nós. Era um líder. Foi um homem íntegro, que sempre com as suas telas pôde trazer toda a nossa história de luta do negro. Eu, inclusive, estou emocionado, muito triste essa perda. Foi uma enorme perda para todos nós. O movimento negro está órfão. Perdemos um grande nome, não só da fotografia, mas do movimento negro em geral, que levou o nome da entidade IPCN para o exterior. Foi um grande presidente, vai nos deixar saudade, mas está no Orum, num pagode Renato Radical, fotografado por Ivo. E quando eu cheguei na fotografia, o Januário já estava há muitos anos. E ele já estava não só fotografando, mas também desenvolvendo essa relação com o movimento negro, que para nós é muito perspicaz, assim. Januário é uma figura que trouxe para nós uma luz que estava dentro dele, e ele mostrou para muita gente e vai mostrar ainda para muitas gerações essa luz que vem do preto, essa luz que vem do negro, essa luz que vem da luta. Januário é um guru, um gigante gentil, uma figura que precisamos carregar o legado com orgulho. Num dia também muito celebrado, que é o Fora Bolsonaro. Luta dos negros, luta de um povo brasileiro, que nós aprendemos através da imagem com esse grande mestre, Januário Garcia. Já falaram tudo que devia e bastante, né? Eu só tenho a dizer que perdemos o mestre. Axé. Eu nunca vi o Januário sem as cores da unidade africana na cabeça. Ele sempre foi essa referência para mim. Eu, como mais novo, como músico percussionista, acho que o Janu deixa um legado gigantesco para nossa gente, para o nosso povo, sobretudo nesse momento de repressão do governo Bolsonaro aqui no Brasil. Nós estamos sofrendo as piores barbaridades que a humanidade tá vendo aí, né? Tá vendo.
Não precisa enganar ninguém, nós não estamos inventando nada. Tepe Malungo, Kemet Quioga, jamais vamos nos render. Nossos ancestrais não chegaram até aqui à toa. Axé. Januário Garcia vive. Januário Garcia, um irmão que escreveu em imagens, em fotos, a história verdadeira desse país. A história dos leões, porque até agora foi contada pelos caçadores, mas como ele disse, será escrita, e começou por ele, através das imagens, escrita pelos leões. Januário vive. Falumba yerele kini benando sinamori ngawado sinamori dabariya burima sinamori Falumba yerele